Muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do Desfode Medcast, podcast da mentoria Medmakers, o espaço onde o médico vai ter voz ativa para se tornar protagonista, para desfoder a vida e a carreira. Eu sou Marcelo, sou mentor do Medmakers, sou médico também. Hoje eu atuo ajudando colegas a terem resultados melhores, mais liberdade, mais dinheiro no bolso também. E é com muita alegria que eu recebo aqui no nosso primeiro episódio a doutora Fernanda Brito. Fernanda já tem uma história com Medmakers de quase 2 anos, então para mim é muito especial tê-la aqui com a gente nesse primeiro episódio. Fernanda, obrigado pela parceria, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu quero começar te perguntando quem é a doutora Fernanda Brito. Quero que você fale do CPF, quero que você fale da mulher empreendedora também. Obrigado pela presença. Vamos nessa? Vamos nessa, eu que agradeço demais o convite, é sempre um prazer conversar e participar aí dos episódios da mentoria Medmakers, né, das aulas no caso, e agora abrir esse podcast é uma honra para mim, muito legal. Eu sou médica radiologista, né, especialista em imagem do abdômen e pelve, sou mãe de 3, né, então eu mostro que é possível ser mãe e médica ao mesmo tempo, e ainda atuar no Instagram, né? Eu fui descobrindo no ensino um prazer, uma vocação, e aí fui trazendo isso para o Instagram, no começo meio despretensiosamente, e aí ali eu fui construindo uma base sólida de pessoas que gostavam do meu conteúdo e começaram a me pedir cursos. Então hoje eu tenho algumas mentorias temáticas e tenho o meu curso anual, que é o Mastermind em ressonância de abdômen e pelve, que eu comecei em fevereiro, são 4 módulos, é um curso anual bem completo e estou muito, muito satisfeita com tudo isso que eu estou vivendo hoje através do Instagram e da radiologia, né? Legal, legal. A gente vai chegar lá, depois a gente vai destrinchar esses produtos aí. E você falou uma coisa muito interessante, porque, poxa, naturalmente para a mulher é mais difícil. É mais difícil até ser médica, porque você é mãe, você tem várias atribuições, então vocês são verdadeiras heroínas. E quando uma mulher com 3 filhos decide entrar na parte educacional, você acabou ganhando centenas de filhos aí, porque você também tem que cuidar de cada aluno que entra na sua mentoria e dá trabalho, né? Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu queria saber por que a Fernanda decidiu ser médica. Qual foi o ponto que mais chamou a atenção quando você era, quando você estava lá na escola ainda? Por que você decidiu ser médica? Teve algum um ponto de inflexão aí que você falou, é isso que eu quero fazer da minha vida? Teve, viu? Porque diferente de muitas pessoas que nascem e façam a vida dizendo que querem ser médicas, eu nunca tinha tido interesse, eu não tenho médicos na família, né? Meu pai é engenheiro, minha mãe é designer gráfica, então eu não tinha médicos próximos a mim. E eu tinha, assim, eu não sabia o que eu ia ser, de verdade, eu tinha totalmente na dúvida. E eu ia muito para o Rio, eu morava em São Paulo, ia muito para o Rio visitar minha família, ia sempre de carro. E um dia eu lembro que a gente estava chegando no Rio, passando em frente ao clube militar ali, e tinha tido um acidente, e a gente passou bem pertinho, né? Tava tudo muito parado, e eu lembro estava dormindo no carro, acordei e vi os paramédicos atendendo a pessoa. E aquilo me veio um negócio, assim, eu falei, nossa, olha que legal, eu queria saber fazer isso, eu queria conseguir ajudar essa pessoa. E aí, dali para frente, eu comecei com essa ideia de querer fazer medicina, e aí comecei a fazer algumas optativas vocacionais, teste vocacional, tudo para seguir isso, e acabou. E eu estava já no primeiro colegial, já era o primeiro ano do ensino médio, né? Que mudou agora, né? Não vamos denunciar a idade aqui. É isso aí. Então foi ali que mudou para mim e eu resolvi pensar nisso e comecei a Legal, correr legal. atrás. E a radiologia? A gente compartilha da mesma especialidade. Hoje eu já não faço mais nada assistencial da radiologia, mas eu acho uma especialidade muito bonita. A forma como eu fazia me incomodava muito, mas eu acho que é uma das especialidades mais bonitas que tem, né? A gente tem que ser consultor de várias outras especialidades, então é muito ampla, por isso é muito interessante.
Felizmente, a forma que ela é remunerada hoje em dia deixa a gente muito, muito preso, então isso não é bom. Eu acho que você deve ter se incomodado de alguma forma com isso também. Muito. Mas aonde surgiu a vontade de ser radiologista, primeiro? Depois eu quero saber qual foi o pontinho que falou assim, poxa, entra no digital, começa a postar conteúdo. Como é que foi essa transição também para ser uma médica do digital? Do mesmo jeito que eu não pensava em medicina e tive uma coisa de repente, a radiologia foi muito parecido, porque eu entrei na faculdade de medicina e eu sempre gostei muito da parte de genética médica. Então, eu criei a Liga de Genética Médica junto com uma colega minha, eu fazia, né, ambulatório de genética médica, tudo. E aí, aí eu comecei o internato, eu passei na pediatria, gostei da pediatria. Aí eu passei na cirurgia, achei interessante, mas não nada muito, né, que eu adorasse. Quando eu cheguei na clínica médica, eu definitivamente não gostava. E aí, todos os pacientes que tinham que discutir exame na rádio, eu pegava os exames e ia discutir na rádio, porque eu queria sair dali daquele ambiente, que era um ambiente que não me agradava tanto. E aí, sempre discutia exame lá na rádio. E aí, eu depois passei na ginecologia e obstetrícia, resolvi fazer GO, e fui seguindo esse caminho até o final da faculdade. Quando chegou, faltava 2 semanas para a prova de residência, eu tive um sonho que eu desistia de GO e fazia rádio. E aí eu acordei de manhã e contei para o meu marido, nossa, eu tive um sonho que eu desistia de GO e fazia rádio. Ele, por que você não faz isso? Você adora discutir exame, você odeia cirurgia, você gosta de parto normal, mas não quer dar plantão. Como é que vai ser a sua vida na ginecologia? Não vai dar certo isso. Passei o dia pensando nisso, no dia seguinte eu desisti de GO, passei um ano estudando para fazer rádio e sou uma super apaixonada. Adoro malformações de tudo que é tipo, então eu acho que ainda vinculei tudo, adoro a parte de pelve feminina também, então eu juntei a GO que eu gostava com a genética médica que eu gostava e com a radiologia, então eu fiz um mix ali. E aí você perguntou do digital, né? Legal, do digital. Então agora eu vou aproveitar depois que você falou, quero saber o quão você era realizada antes de entrar no digital. Só fazendo o feijão com arroz da radiologia, que já é muita coisa, né? Olha, na parte de radiologia, eu até era realizada, viu? Eu era bem satisfeita com o que eu tinha e eu gostava, eu tinha já fellow, então a parte de ensino eu já fazia um pouco, já era uma coisa que me agradava. Mas eu não baixava uma pilha. Eu lá dava pouco exame, eu gostava de fazer ciência, eu gosto, né, até hoje. Então, eu gosto de fazer ciência, então eu pegava um exame difícil, estudava, e olhava artigo e tudo. E eu cheguei a ouvir do meu marido assim: você não nasceu para fazer radiologia, você não lauda quase nada por dia. E eu perguntava para Fernanda, colegas, pode falar. só para contextualizar aqui, que tem gente ouvindo de outras especialidades, então só como é o dia a dia do radiologista, né? Boa. Hoje a radiologia ela é remunerada por exame. Então, vamos lá, um raio-x você vai ganhar R$ 3, 3, 2, 3. Uma tomografia você vai ganhar lá 20 e poucos reais, uma ressonância 40, R$ 50. Então, quando a gente fala baixar pilha, né? Eu baixava muita pilha. O que é isso? Você laudar muitos exames por dia para que no final do dia você tenha uma remuneração Razoável. mínima, satisfatória, né? Isso. Razoável. Então, só para Boa, contextualizar. boa. Então, Nem eu me via fui preso falando. nessa. Eu me via preso nessa, porque pô, eu laudava muito, mas mesmo assim eu vendia 14 horas do meu dia, e hoje eu vejo que pô, eu vendia barato. Né? Então, Isso me angustiava, desculpa porque eu te tinha um interromper, mas teto. vamos lá. Não, perfeito, porque eu nem percebi também, estava falando. Realmente, isso me angustiava muito, porque eu tinha um teto e o meu teto era muito baixo. Porque como eu não laudava muito, e eu não tinha. Aí eu falava assim, de duas uma, eu tenho que ganhar mais por exame, que era uma coisa muito difícil, ainda mais indo na contramão das teleradiologias, que estão, né, baixando os valores todos, ou né, não ia conseguir aumentar os meus ganhos, né? Eu não queria aumentar os períodos de trabalho, porque com 3 filhos eu quero ter tempo para eles, eu quero ter tempo para mim, então aquilo me angustiava. E um dia, mas mesmo assim eu não via uma solução, tá? Não é que assim eu entrei no digital para isso, não foi, porque eu não via uma solução. Eu entrei no digital porque em 2021 entraram 2 fellows e elas chegaram logo depois da pandemia e elas cheias de coisa de Instagram. E eu nunca tinha nem tido Instagram. E elas falaram: por que você não faz um perfil? Olha que legal! Tem esse, tem esse. Me mostraram alguns perfis conhecidos, super legais, que me inspiraram pra caramba.
E aí eu olhei aquilo, eu tinha trabalhado com a minha mãe durante uns anos na faculdade, ajudando, ela era designer gráfica, então eu mexia muito com computador, eu tinha muita habilidade na parte de designer, eu sabia fazer, né, post, aula, documento, assim, era muito, sempre soube, né, sempre foi uma habilidade. E eu falei, esse negócio aí eu achei interessante, eu sei fazer isso daí. Eu entrei super assim para criar um pouco para ser um pouco mais conhecida, porque quando a gente vem para o interior, né, há 11 anos eu saí de São Paulo e vim morar em Maringá. E quando a gente vem para o interior, a gente se sente esquecido do mundo, porque parece que ninguém vai te ver onde você está. Então você fica ali, eu tinha os médicos solicitantes que me conheciam na região, mas outros radiologistas, ninguém sabia quem eu era. Então as pessoas falavam, onde você fez R4? Eu fiz com a doutora Fernanda. Quem? Entendeu? Aí eles levavam o conhecimento, mas não tinha, assim, zero autoridade do que eu estava fazendo. E aí eu entrei meio que para criar um pouco de autoridade, ser um pouco mais conhecida, mas na diversão mesmo, sem pretensão nenhuma, de nada. Realmente, assim, a questão do ensinar no digital veio de fora para dentro, veio dos meus seguidores me pedindo curso. Não foi uma coisa que eu entrei para É, isso. e hoje você acredita que, eu tenho certeza que isso fez bem para você, mas primeiro, você acredita que tem muita gente que tem medo de começar? O que você falaria para essas pessoas? Porque você começou é, sem uma intencionalidade, sem uma intenção certa, né? É, Você, ó, eu vou começar a falar aqui, vamos ver o que acontece. exatamente. Deu super certo, depois você foi caminhando, a gente vai chegar lá. Mas tem gente que tem medo de começar. O que, que você fala para essas pessoas que têm medo de se expor? Né? Eu sempre falo, pô, quando você não fala o que você sabe, você dá espaço para um Zé Ruela falar qualquer besteira e esse cara vai conquistar a audiência, vai conquistar o carisma do público, a atenção. Então, dá um conselho para quem tem medo de aparecer. Eu acho que assim, o medo não vai desaparecer. A gente tem que fazer as coisas apesar do medo, porque até hoje, na hora de postar um vídeo, eu fico vendo 1000 vezes se tá bom, se não tá bom, se eu falei direito, se não falei. Às vezes a gente acaba, né, ligando ali aquela teclinha e mandando do jeito que tiver mesmo. Mas, em geral, eu sou perfeccionista também, então eu demorei muito até para começar a postar vídeos, eu fazia só carrossel. Então, eu acho que se a pessoa tem medo de aparecer, começa sem aparecer, mas começa de algum lugar, né? Tipo, eu comecei fazendo carrossel, fiquei mais de um ano fazendo carrossel, que não dava o trabalho do cão. Me dá muito mais trabalho do que fazer um vídeo do jeito que eu faço hoje do caso, né? Então, até hoje, quando eu sento fazer um carrossel, eu perco horas. E quando eu faço um vídeo de casa, é super rápido. Então, é, mas tem que começar de algum lugar. Então, tá com medo de aparecer? Né? Começa sem aparecer, mas começa. Porque aí você vai aprendendo, você vai, né, ganhando ali espaço, você vai mostrando o que você sabe. E aí, é que nem todo mundo fala, né? Que quando os bons se calam, os maus fazem a festa. Então, Isso é, mesmo. eu falo E muito isso. hoje você entende que isso faz parte do teu trabalho, né? Mas em qual momento você começou a falar assim, nossa, eu acho que isso aqui tem alguma coisa legal aqui, eu acho que vai dar bom, vou investir mais um pouco aqui no digital. Teve algum momento que você percebeu isso? Então, no começo as pessoas falavam muito assim: "Ah, mas isso te dá dinheiro? Não te dá dinheiro, você perde tempo e não dá dinheiro". E eu falava: "Gente, mas eu sinto que eu tenho que estar aqui. É uma coisa que eu sinto que eu tenho que estar". E às vezes as pessoas falavam: "Se você tiver um objetivo muito bem definido", eu não tenho objetivo bem definido. Eu estou aqui porque eu sinto, eu estou seguindo a minha intuição. Foi muito de intuição mesmo, de que eu achava que eu tinha que estar ali. Eu gostava também de estar ali, eu gostava, né? Mas é frustrante demais também. Quantas vezes, né? A grande maioria das vezes você posta e não tem o retorno que você gostaria, que você esperaria, né? Então, às vezes você se dedica super, perde um tempão num post e ninguém tá nem aí, né? Aí teve uma vez que eu postei que eu falei assim, gente, Dia dos Pais, preciso postar alguma coisa. Sentei, fiz em 5 minutos um post rapidinho sobre o pai da radiologia. Gente, quase que viralizou o negócio, eu nunca vi, foi tanto, sabe? Então, na verdade, a gente tem que estar ali disposto também à resiliência, porque a gente vai, na maioria das vezes, ter menos resultado do que a gente espera, né? E vai ter que continuar, né? Seguir. Mas às vezes você faz algum conteúdo que chega numa quantidade de inferior ao que você imaginava, né?
mas alguma pessoa viu ali e tocou o coração dessa pessoa, ela gostou, ela passou a te admirar, pô, acabou. Para mim, você Acabou. ganhou ali. Não Não, com precisa ter certeza. 50 mil pessoas. Não E, precisa. como tudo na vida, a gente tenta muita coisa para acertar em uma ou duas. Exato. Tá ótimo, né? Mas você É, está tentando. E, gente, é difícil, é um saco às vezes, né? Nem todo dia você está afim, mas aqui não faz parte do teu trabalho. E é, quando você acerta, você vai ter um retorno infinitamente maior. Você tem uma escala muito maior, né? Você vai ajudar muito mais gente, então é muito legal. Você já teve algum hater, Fernanda? Eu adoro hater. E você? Eu tive hater quando eu comecei a postar os anúncios do glossário. Que aí eu falava que era só copiar e colar e adaptar conforme o caso. Aí toda hora vinha algum comentário do tipo: por isso que os laudos ficam horrorosos, vocês só copiam e colam. E eu falava: gente, só quem é radiologista sabe o valor de um bom glossário, né? Então, não adianta. Aí eu só oculto, eu não respondo, na verdade, eu oculto os comentários. Eu não gosto de entrar na polêmica, apesar de que eu sei que a polêmica é o que ajuda o negócio a ir embora, né? A parte que Sim, eu ajuda a acho que distribuir o conteúdo é a polêmica, mas eu acabei. quando é possível, você torna aquela ofensa em algo favorável para você. Então, e o hater é um termômetro de sucesso também, porque você não vai agradar todo mundo, é impossível agradar todo Verdade. mundo. Quanto mais seguidores você vai tendo, você vai chegando para pessoas que não vão gostar de você e está tudo bem. Vamos falar um pouquinho agora. A gente falou do teu começo no digital, que foi meio despretensioso. Qual foi o seu primeiro produto digital? Agora vamos falar de grana. Pô, comecei com tal coisa e começou a dar certo. Qual foi a primeira coisa que você fez? Foi E a me- como saiu isso? É, foi a mentoria de próstata. Foi assim, eu tinha. é, Comecei a postar os vídeos dos casos, né, que eram vídeos que eu fazia para os médicos solicitantes e que agradavam muito. E aí, quando eu entrei no Instagram, eu entrei para postar esses vídeos, fiquei naquela fase de timidez que durou, sei lá, um ano. E aí, eu já tinha feito 3 cursos de Instagram a essa altura do campeonato. E aí, eu resolvi começar a postar os vídeos. E aí, quando eu comecei a postar os vídeos, eu comecei a receber mensagens de seguidores falando: você tem curso? Eu queria um curso. Eu gosto do seu jeito de explicar, eu gosto da sua didática. E, cara, aquilo caiu para mim, assim, a primeira vez que me mandaram mensagem, primeira mensagem que eu recebi perguntando se eu tinha curso, eu falei assim: é isso, é isso. Fez todo sentido. Tudo que eu tinha vivido no Instagram fez sentido. Na verdade, toda a minha história na radiologia começou a fazer sentido, porque eu sempre fui a louca de salvar caso. Eu salvava caso, todos os casos. Eu pegava CD, DVD, eu salvava caso. E eu tinha uma pilha de casos intermináveis de exames que eu tinha laudado, né? E aí, naquele momento, quando a pessoa me perguntou a primeira vez, eu falei: nossa, é aqui que junta tudo. É aqui que junta o meu gosto por ensinar, o Instagram, o fato de eu estar aqui, né, sem saber por quê, e o teto, que era o teto que eu não conseguia ultrapassar. E aí eu falei, é aqui que eu vou ultrapassar esse teto, porque é aqui que, né, que aí as portas se abrem. E aí eu falava, mas como que eu vou fazer um curso? Não sei nem por onde começar. E o tempo que eu perdi, Marcelo, para tentar estruturar esse curso, para tentar, não, eu até consegui, mas tipo, gente, eu perdi muito tempo. Eu comprei um curso que ensinava a fazer curso. Aí Ó, que maravilha. lá pelas tantas, o curso tinha aulas enormes de 1 hora, não sei o quê. Aí lá na metade do curso mandava fazer uma entrevista com as pessoas interessadas. Aí eu comecei a entrevistar essas pessoas que tinham me mandado mensagem. E aí um deles falou assim: deixa eu ser seu cobaia, ensina para mim, faz o curso para mim, depois você lança. Eu, mas não tenho nada É o teu pronto. Ele, MVP. não tenho nada pronto. Aí ele, não tem problema, você faz e vai me ensinando semana a semana. E eu te pago. E aí eu fiz um valor, né, bem, assim, como é que fala? É, simbólico ali. A E qualidadezinha, né? aí aquilo ali, assim, eu tinha que montar a aula, porque na outra semana eu tinha encontro com ele que eu ia ensinar. E aí eu comecei com próstata, porque ele falou, eu queria próstata e endometriose. E aí a próstata, o PIRADS, ele é mais fácil de você estruturar. Então eu pensei, vou começar com PIRADS,
E aí eu vou encontrando a estrutura desse curso no caminho. E aí deu super certo, ele amou. Aí eu lancei na sequência o Pirades e continuei montando a endometriose com essa mesma pessoa. E aí, depois que terminou a endometriose com ele, eu lancei a endometriose no digital também. E aí eu falei para ele, ó, agora vamos dar um tempo, que eu preciso ficar nessas um tempo, até conseguir pensar se eu vou fazer o curso do abdômen, porque ele queria o do abdômen superior. Ele foi o primeiro inscrito no Mastermind. Olha que legal. Olha que Mas o legal. que eu acho que tem de muito positivo aí é de não esperar estar perfeito. Você fez do jeito que você tinha noção naquela época. E agora eu vou falar como mentor de médicos que querem aumentar o faturamento tanto no consultório e como mentor de médico também que ajuda a criar os produtos digitais. A gente tem muita gente nesse mercado que trabalha com o que eu chamo de ser humano. Eu divido entre médico, é uma categoria, e ser humano é outra. Por quê? O médico é diferente, gente. O médico ele tem que ser prático, tem que ter praticidade. Então tem muito curso que ensina a fazer curso, mas não está nichado para o médico, infelizmente. E se você replicar aquele modelo, não vai dar certo. Então a gente tem algumas ferramentas, algum jeitinho especial, não vou revelar aqui, para um produto médico ter uma chance de sucesso maior. Agora eu vou revelar como eu prospectei a Fernanda, né? E eu lembro que chegou um momento que você estava um pouquinho cansada do que você estava fazendo, né? Estava dando resultado, mas como você ainda não tinha um método prontinho, né? Um formato bem estruturado, a Fernanda falou para mim que queria transformar tudo num curso. E eu falei para ela, Curso Fernanda, você gravado, né? Um vai curso gravado, porque tudo curso é ao vivo. gravado. Falei, Fernanda, você vai transformar ouro em lata. Não faz isso, conversa comigo. E a gente conversou de tarde, à noite você se tornou uma Madmaker. E agora eu quero que você fale realmente qual que é o papel de um mentor na vida, de ter um direcionamento, o que isso trouxe para você de progresso, de melhoria, enfim. Pode falar qualquer coisa, viu? Tá bom. Não, primeiro eu queria dizer que o curso para fazer curso e todos os cursos de Instagram que eu fiz, todos ele, todos eles eu tinha que fazer uma adaptação enorme do conteúdo, porque ele nunca era um conteúdo direcionado para o que eu precisava. Até o Instagram para médicos que eu fiz não era para radiologista, era para médico que quer paciente. E eu queria alunos, então também tive que fazer uma adaptação enorme. O curso para fazer curso, que era um curso gravado, ele me deu, na verdade, a maior ferramenta que ele me deu foi me mandar fazer a pesquisa. Porque foi através da pesquisa que eu cheguei no modelo, porque foi fazendo a pesquisa que os próprios seguidores me trouxeram o que eles precisavam. Então, depois que eu já tinha uma ideia do que eles precisavam e depois que eu já tinha feito a mentoria com o primeiro aluno, eu ainda penei muito, porque eu ainda tive que ir atrás de alguém para me ensinar como que funciona a plataforma, qual plataforma que é boa, como que eu cobro, qual que é o banco. Nossa, é muita coisa, é muita coisa. Eu perdi muito tempo nisso, né? Então, isso tudo, assim, me deixou doidinha. Eu acho que até tive, na época, uma mentora que me ajudou nisso, mas também não era médica e eu achava que isso para mim me ajudou muito, não tenho o que falar, tá? Eu não teria lançado a minha primeira mentoria se não fosse ela. Mas eu senti que naquele momento que eu estava com uma empresa que ia me ajudar a transformar meu curso em curso gravado, minha mentoria em curso gravado. E que eu conversei com o Marcelo, eu senti com você, né? Eu senti que você me entendia. Porque é diferente falar com o médico, é diferente quando você. Tanto que os cursos de Instagram que eu fiz, também eu senti essa diferença. Quando eu peguei uma médica ensinando no Instagram, já fazia muita diferença em relação aos outros. Para mim foi um boom no meu Instagram, quando eu comecei a adaptar o conteúdo que eu precisava adaptar, mas mesmo assim já era um conteúdo direcionado para médico. E a mesma coisa aconteceu ali, quando eu estava com uma empresa que estava me ajudando na questão de transformar a mentoria em curso, e eu estava com aquele curso que me ensinava a fazer curso, mas que não era médico, e que eu caí ali naquela nossa conversa, e eu caí ali e que eu me senti entendida, né, compreendida. E aí ali realmente foram as inúmeras possibilidades de mudança na minha mentoria que me permitiram
aumentar, né, como é que fala? Escalar o produto mesmo, porque eu estava tendo resultado, mas ainda era bem, bem momentâneo ali. E também, para mim, assim, o mentor, ele não só orienta, para mim, ele me estimula muito. Ele, para mim, é o meu brainstorming. Eu tô com mais ideias aqui, eu corro pro Marcelo. Marcelo, tô com uma ideia assim, assim, quero fazer tal coisa, o que que você acha disso, o que que você acha daquilo? Daí tem vezes que ele fala, para com isso, para de ficar com essa preocupação, isso não vai acontecer. Ou então, não, manda ver, achei legal, vamos fazer tal. Então, eu acho que é um orientador, sim, mas para mim é uma parceria mesmo. Eu sinto assim, como vamos junto, o que que você quer? Não, teve essa ideia. Não, mas e se você fizer desse jeito? E não sei o quê. E aí a gente vai discutindo até chegar no formato que eu acredito, porque eu preciso acreditar no meu produto, senão eu não vendo ele, eu preciso acreditar no meu produto. Então aí tem várias vezes que a gente conversa e conversa e conversa, e até chegar no produto final, que é o produto que eu acredito, que ele acredita e que a gente acha que tem potencial para poder lançar. Então, eu hoje, assim, eu adoro fazer parte da mentoria, do MadMakers, Legal, fico mesmo não feliz. conseguindo entrar em todas as reuniões, saber que eu tenho aquela pessoa, aquele orientador que vai me ajudar, que vai me guiar e que vai comigo, né? Vai comigo naquele processo. Eu acho que é muito disso, Fernando. Eu fico muito feliz porque é, é ter a visão, de, às vezes, demonstrar uma visão daquilo que eu já vivi. Vou falar, pô, Fernando, não vai por aí que vai dar errado. Então, evitar que você caia em armadilhas, né? E te estimular, porque tem coisa que é difícil, né? E você falou uma coisa aí que é difícil. Você falou vender. Vender é difícil. É difícil. É difícil. Vender é receber muito mais não do que sim. Então tem muita gente que toma 5 não já vem chorar me engano. Então a gente tem que falar, calma, é assim mesmo, filho. Eu nem Vai, conto tenta. meus nãos. É, pois é, Eu a nem gente vai conto atrás do mesmo, eu também sim. não conto. Tem gente que fala, ai, A tomei gente, 30 nãos. Eu nem sei quantos nãos, eu nem me pois preocupo é. com o não. O não é página virada. Como é que é? Amor ao Então deixa próximo. e amor ao próprio. Deixa eu só reformular aqui. Vender não é difícil, mas a mentalidade que você tem que ter para a venda, ela é uma mentalidade diferente. Então muita gente desiste porque não é fácil. Fernanda hoje tem um produto de alto valor, né? Está na moda hoje o high ticket, mas o high ticket é o que transforma a vida da outra pessoa. Você entrega muito, a pessoa também aprende muito, ela tem um Eu sou retorno daquilo que você mãezona, está igual fazendo. você falou aquilo ali, eu sou muito É mãezona. isso. Então, para você vender um produto de. Hoje a Fernanda na esteira dela do glossário, quanto é que está o glossário hoje? Ai, eu acho que é 189. Um produto de R$ 189, a pessoa vai comprar num clique ali, porque é um transacional. Se der errado, ela perdeu R$ 200. Não fez diferença nenhuma na vida dela. Mas quando você vende um produto de alto valor, você precisa conversar com a pessoa, você precisa entender a pessoa, você precisa entender se o seu produto vai servir para aquela pessoa. Você também não vai querer fazer uma venda errada, não vale a pena. Você só vai conseguir vender se você for ajudar outra pessoa. Como você enxerga hoje o papel das vendas e o que as vendas trouxeram de positivo na sua vida? Sei que você já abandonou alguns períodos assistenciais. Eu sempre, quando alguém larga um período assistencial, eu fico feliz, que é sinal que o projeto educacional está dando muito certo. E eu nunca vou falar para você abandona, não abandona, é uma decisão sua, porque por mim eu já, enfim, mas é uma decisão sua, você que sabe direitinho o que acontece, né? Eu não tenho essa visão tão, esse zoom tão grande assim para poder falar assim, larga. Não, eu vou te orientar como eu faria, mas você toma essa decisão. Então, qual foi o papel das vendas na tua vida? E hoje, como é que está a tua rotina? Como é que você está se dedicando uma porcentagem? 80% educacional, 20% assistencial. Como é que está hoje aí a Fernanda? Eu faço, eu faço hoje 4 períodos de laudo fixos e mais um período de laudo que é parcial, assim. Então tem dia que eu faço, tem semana que eu faço, tem semana que eu não faço, depende do volume. Eu laudo só exames preferenciais, então eu abri mão da pilha. A pilha é própria agora, assim, é uma pilha que vem uma demanda própria mesmo, então os exames que vêm com o meu nome no pedido médico são os exames que eu laudo. Eu abri mão da teleradiologia, porque mesmo sendo uma teleradiologia que me trazia
o mesmo valor, tá? Eu ganhava o mesmo valor na teleradiologia que eu ganho na minha clínica. Mas era aquele período à tarde que eu tinha para fazer outras coisas que eu acabava tendo que laudar a tele, porque eu não dava conta de laudar tudo. Então, para reduzir o volume, eu saí das teles. E, inclusive, uma das pessoas que é dona da clínica onde eu fazia tele, hoje entrou no Mastermind. Então, virou minha Ó, que legal. mentorada. Ela falou assim, o quê? Você não vai laudar para mim? Então, eu vou ter que aprender esse negócio. E entrou no Mastermind. Ó, aí eu gostei, Bem gostei da legal. troca. E aí, hoje eu acredito que de dedicação é 50-50, tá? No educacional e no laudo, mas de ganho não dá para comparar, não. O ganho, Se você não quiser falar em termos financeiros, em números, que o número é importante, o faturamento é legal, mas eu acho que a transformação é muito maior que o número. Mas dá só uma estimativa, se você não quiser falar em número, de quantas vezes multiplicou o faturamento, eu assim, ganho de forma 6 geral. vezes mais no digital do que com laudo. 6 Tá bom. vezes mais. Eu ganho um valor que eu E nunca ainda tem imaginei, muito na para verdade. crescer, né? Oi? Eu sei dos teus números e uma venda que você faz na semana é quase o dobro do teu salário É antes. isso mesmo. Então, eu acho que 6 você foi até muito conservadora, tá? Eu acho que Pode ser. dá até um pouquinho mais. E além de tudo, você indiretamente está ajudando muito mais paciente do que os pacientes quando você fazia o laudo, né? Porque quantos alunos você tem no seu Mastermind hoje? Acho que eu tô com 55. 55. Quantos alunos no total já passaram por Mais algum de 100. produto, algum serviço? Mais de 100. Mais de 100. Então, Sem assim, você tem contar o 100 glossário, sem pessoas, contar o glossário, né? mas vamos contar aqueles que você está mais próximo. Você É, tem 100 colegas aí que adquiriram um pouquinho do teu conhecimento, da tua visão. Então, eu vou falar o que o Flávio falou para mim. Quanto menos médico você for e mais empresário você for, mais você vai prosperar e mais você vai ajudar as pessoas, inclusive seus pacientes. Isso é um pouco contra-intuitivo, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou deixar de ser médico? Cara, você está sendo muito mais médico agora do que você era antes, pode ter certeza. Aquele tumor que o cara ia comer bola, ele já não comeu bola porque ele lembra que você deve receber esses relatos aí o tempo toda hora, todo. É né? tão legal. É, É muito essa troca, eu gratificante. acho, essa troca é muito legal. Então, pô, parabéns. Realmente é uma história muito legal. E a gente vai agora além, né? Agora a gente vai ter que pensar em outras coisas. Você está com a tua esteira de produto montadinha já. E a gente tem que pensar em além. Já estou achando que o Mastermind está muito barato. Vamos pensar em outras coisas, em transformações maiores. Como você enxerga hoje, Fernanda, o papel do digital na vida do médico? Vamos tirar um pouquinho a Fernanda do cenário. Você acha que todo e qualquer médico tem que estar posicionado no digital? Acho. Eu acho. Eu acho que hoje o digital ele é a primeira consulta, ele é o primeiro. Não existe, assim, existe o boca a boca? Existe o boca a boca. Mas o digital ele é mais forte. Porque mesmo na hora que o paciente recebe a indicação de alguém, ele vai no digital olhar. E o digital ele é o primeiro momento de conexão com o paciente, é o momento onde o paciente ele vai se identificar com o médico, vai criar uma relação, até a gente falava tanto, né, na faculdade, tudo da relação médico-paciente, da importância da relação médico-paciente, tudo. A relação médico-paciente hoje ela começa no Instagram, ela começa no digital, ela não começa mais no consultório. Às vezes, o paciente que ele chega no consultório, ele já chega sabendo muito de você e conectado, né? E uma coisa que eu sempre lembro, a minha prima é ginecologista e ela sempre fala que é totalmente diferente quando ela atende um paciente que já segue ela no Instagram e um paciente que não segue ela no Instagram. Porque o paciente que segue ela no Instagram, ele já conhece o perfil dela, já sabe já tem um monte de conhecimento adquirido de coisas que ela já explicou ali. E é um paciente que já confia nela. Então, por exemplo, ela é salvadora de úteros lá. E aí, se ela fala para o paciente que não tem salvação, se ela fala aquilo, a força daquilo é muito maior do que um outro que fale aquilo e não tenha essa postura que ela tem de querer sempre preservar o útero. Então, ela fala que é totalmente diferente, que assim, dá um trabalho do cão atender um paciente que não acompanha ela, que não confia nela, que não tem conexão com ela, que não sabe.
Então, eu acho que todo médico tem que estar no Instagram. No mínimo é uma grande vitrine, né? Pô, É. a gente vai numa padaria tomar um café da manhã, você vai ver como é que é o pão na chapa da padaria no Instagram. Por que você vai no médico, você não vai dar uma olhadinha? Se o local for ruim, você nem vai. Você fala, não gostei desse local, não vou. O médico é a mesma coisa. Mesma Às coisa. vezes o santo não vai bater ali, pô, não vou no próximo. Então, eu acho que é uma ferramenta de, no mínimo, ser uma vitrine para essa conexão. A pergunta anterior, você pulou um pouquinho, a gente acabou pulando da parte da venda. Eu queria que você falasse, venda é uma coisa que o médico acha que é ruim, né? Como é que você enxerga a venda hoje? Como é que mudou isso para você em relação à venda? Quando eu entrei nesse mundo de vender, eu tinha vergonha de falar o valor, né? Eu tinha vergonha de cobrar pelo meu produto. E eu fui aprendendo que aquilo ali fazia parte, que eu precisava me valorizar, que se eu não me valorizasse, ninguém ia me valorizar, e que, de novo, se eu acreditasse no meu produto, né, e eu acreditava muito, eu tinha que mostrar o valor dele. Né? Então, hoje, quando eu recebo um não, muitas vezes eu falo, não, ou eu não mostrei o meu valor, ou essa pessoa ainda não está pronta para mim, entendeu? Mas tudo bem também. E, e eu acredito que eu tenho visto, né, muita gente falando assim que quando o cliente ele acha que está muito caro, ou ele não enxergou o valor, ou ele está procurando realmente uma coisa que não é o melhor. Porque o melhor produto nunca é o mais barato. Né? Aquele produto onde a gente se Sim. dedica, onde a gente se entrega, onde a gente abre mão de outras coisas para estar ali. Então, ele é um produto que não vai ser o mais barato, entendeu? É O que eu justo o tenho que muito certeza custa e o que muito vale, né? que o que eu estou entregando vale tudo o que eu estou pedindo, então eu fico tranquila. É Não quer, justo, é justo, é exatamente. justo que muito custe o que muito vale. Então, Exatamente, é a exatamente. diferença do preço e valor. E Aí eu acho que você vai vendendo e você vai perdendo um pouco essa coisa do vergonha de falar o valor, vergonha, essas coisas vão passando, vão melhorando. eu vivo sim, estou vendendo. Tem gente que não vende, está morrendo. É Então, isso. Se você não vende, alguém está vendendo alguma coisa para você. Você está vendendo a tua hora, você está vendendo teu laudo, que é a é, commodity, tu está vendendo a tua consulta para o convênio. Então, aprender a vender é uma habilidade que é. todo E às médico vezes tem o que ter, barato sai né? caro, né? Quantas Com vezes a pessoa certeza. gasta num curso, no outro curso, até chegar naquele lá que é o mais caro, que ela não queria gastar porque era mais caro, mas é o que resolve. Pois é. Então, não existe caro barato. Tem resultado, não tem resultado. Exatamente. Bom, pô, muito, muito legal, Fernando. Agora, eu já estou imaginando que esse podcast aqui vai chegar para milhares de médicos. A gente tem 600 médicos no Brasil hoje, né? Então, vamos colocar o Discord Medcast lá no topo do Spotify, das plataformas. E eu queria saber de você, para a gente fechar aqui, qual a mensagem que você gostaria de passar para um médico que está ouvindo esse podcast, que imagina um médico que está passando várias dificuldades que você pode ter passado no passado, né? A gente sabe que o mercado hoje é um mercado mais concorrido, a gente precisa de novas habilidades. Então, qual mensagem que você gostaria de deixar para esses médicos? Olha, eu acredito que o principal é ter resiliência mesmo, porque eu acho que precisa começar, mas não adianta só começar, precisa persistir, sabe? Então, a persistência é o que vai fazer a pessoa ir longe, né? O sucesso vem dos fracassos, né? Não dos acertos. Então, a gente vai ajustando e vai aprimorando. Então, eu acho que assim, é, não comece, né? A primeira coisa e não desista é a segunda coisa, porque eu acho que, que é que é errando que vai aprendendo e vai achando o, o, o que dá certo e o que funciona para cada um e o que cabe no dia a dia de cada um também. E eu acho que o digital ele tem o poder de mudar vidas, de verdade. Mudar a vida do médico e mudar a vida do seguidor também. Seja ele paciente, seja ele aluno, o Instagram, o digital, ele tem o poder de mudar a vida, mudar mesmo, mudar, tirar uma pessoa que está ali
sem trabalho, sem nada, e colocar a pessoa ensinando, ganhando dinheiro né, e prosperando. Então, eu acho que o digital ele tem um poder assim muito além do que as pessoas utilizam ele ali no dia a dia e que então eu acho que confia, né? Confia e vai, porque vai dar certo. Essa é a mensagem mesmo, o sucesso é a soma dos pequenos fracassos que a gente vai passando, não desistir. Tem gente que quer desistir no primeiro não, no primeiro fracasso. Tem gente que acha que é muito fácil, né? Que é muito É, simples, cai muita armadilha de gente que vende uma ideia que é muito simples, mas eu sou prova disso também, prova viva, você também, que o digital é, ele pode realmente mudar a tua vida, de algumas gerações que vêm na sequência, das pessoas que você está ajudando, teus seguidores, teus pacientes. Ô, Fernanda, eu acho que foi sensacional. Quero te agradecer de novo. Esse primeiro episódio do Discord Medcast não poderia ter sido melhor. Muito obrigado. foi um E prazer, você que está agradeço. assistindo a gente aqui, encaminha o nosso podcast para todo mundo. Encaminha o perfil da Fernanda também. A Fernanda é uma baita radiologista, sabe muito. Tem esses produtos todos que ela falou e tem uma esteira completinha. Tá com o mastermind dela agora que tá voando. Então, já segue lá, doutora Fernanda Radiologia. Já me segue também, se por acaso você não me segue. Encaminha esse podcast para algum médico. E às vezes a nossa mensagem aqui vai chegar e vai ajudar de alguma forma. E a gente É se isso aí. vê no nosso segundo episódio. Valeu, Fernanda. Valeu, Obrigadão. valeu. Um abraço. Valeu, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.